Imagine a cena: figuras encapuzadas, tochas bruxuleantes, instrumentos de tortura. A Inquisição é uma imagem que evoca escuridão, medo e fanatismo. Mas quanto do que sabemos é verdade? A Inquisição foi uma instituição complexa, entrelaçada com a política e as crenças de seu tempo. Para entender seu impacto, precisamos mergulhar em sua história e legado. A Inquisição ainda lança uma longa sombra sobre a história. Não se tratava apenas de caças às bruxas. Suas raízes são profundas, entrelaçadas com o tecido da Europa medieval. Para compreender a Inquisição, devemos examinar seus motivos e contexto histórico. A história começa no século XII. A Europa estava às voltas com uma onda de dissidência religiosa. Grupos considerados heréticos pela Igreja Católica desafiavam as doutrinas estabelecidas. Não se tratava apenas de debates teológicos. Eles representavam um desafio à autoridade da Igreja, seu poder e seu próprio controle sobre a vida das pessoas. A Igreja, sentindo-se ameaçada, respondeu com força. O Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição Papal em 1231. Seu objetivo era combater a heresia, trazer de volta ao rebanho aqueles que se desviaram dos ensinamentos da Igreja. Não se tratava apenas de salvar almas. Tratava-se de manter a ordem, a estabilidade e o domínio da Igreja em um mundo onde sua autoridade estava sendo questionada. Pense na Igreja Católica como o Flamengo da época, controlando tudo e com milhões de torcedores. O medo se tornou a arma mais eficaz da Inquisição. Qualquer um podia ser acusado de heresia, muitas vezes com base em pouco mais do que rumores ou rixas pessoais. Os acusados eram frequentemente negados o direito à representação legal e submetidos a terríveis torturas. A ameaça real de prisão, tortura e até morte pairava sobre as comunidades, criando uma atmosfera de suspeita e medo. Um dos aspectos mais assustadores da Inquisição foi o auto de fé. Esses espetáculos públicos foram projetados para incutir terror e impor obediência. Aqueles considerados culpados de heresia eram punidos, às vezes queimados na fogueira. Esses eventos serviram como um lembrete sombrio das consequências da dissidência e do poder absoluto da Igreja. Era como um paredão do BBB da época, só que com consequências bem mais graves. Seção 4. A Inquisição Espanhola. Um reinado de terror e política. No final do século XV, a Inquisição Espanhola emergiu como um capítulo particularmente brutal. O rei Fernando e a rainha Isabel buscavam consolidar seu poder e criar uma Espanha unificada. Eles usaram a Inquisição como uma ferramenta para eliminar a dissidência, visando particularmente judeus e muçulmanos que se recusavam a se converter ao cristianismo. A Inquisição espanhola tinha tanto a ver com controle político quanto com pureza religiosa. Tornou-se um símbolo do terror e da intolerância patrocinados pelo Estado. Os métodos usados foram implacáveis, deixando uma mancha duradoura na história da Espanha e moldando as percepções da Inquisição por séculos. Imagine a pressão pior do que declarar imposto de renda no Brasil. Seção 5. Ecos do passado. O legado duradouro da Inquisição. A Inquisição finalmente diminuiu no século XIX, mas seu legado continua a ressoar. Serve como um lembrete sombrio dos perigos do extremismo religioso e do abuso de poder em nome da fé. A própria palavra Inquisição evoca imagens de tortura e perseguição, um testemunho do terror que infligiu. A Inquisição também levanta questões profundas sobre a relação entre fé e força. A verdadeira crença pode ser coagida?
Quais são os limites da autoridade religiosa? Essas perguntas permanecem tão relevantes hoje quanto eram séculos atrás. Seção 6. Um alerta para o futuro. Reflexões sobre poder e controle. A Inquisição, embora enraizada no passado, contém uma mensagem poderosa para nós hoje. Ela nos lembra que o poder, quando não controlado, pode corromper até as mais nobres intenções. Serve como um alerta severo contra os perigos da intolerância e do abuso de poder. Devemos lembrar das lições do passado para garantir que tais horrores nunca se repitam. Devemos defender a liberdade de pensamento e expressão e desafiar aqueles que buscam silenciar a dissidência. Só então poderemos aprender com a sombra escura da Inquisição. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo.